O Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas. Não esqueçam de ler o Livro dos Espíritos antes, ok? Capítulo 10, Natureza das Comunicações. Nesse capítulo, Kardec trata dos seguintes assuntos: comunicações grosseiras, frívolas e sérias ou instrutivas. Dissemos que todo efeito se revela na sua causa um ato de vontade livre, por insignificante que este seja, denuncia através dele uma causa inteligente. Assim, um simples movimento da mesa que responde ao nosso pensamento ou apresenta um caráter intencional pode ser considerado como manifestação inteligente. Se acontecesse apenas isso, nosso interesse no caso seria bem reduzido. Não obstante, já teríamos uma prova de que nesses fenômenos há mais do que simples ação material. A utilidade prática que disso poderíamos tirar seria nula ou pelo menos muito restrita. Mas tudo se modifica quando essa inteligência se desenvolve, permitindo uma permuta regular e contínua de ideias. Então, já não se trata de simples manifestações inteligentes, mas de verdadeiras comunicações. Os meios de que hoje dispomos permitem-nos obtê-las tão extensas, explícitas e rápidas como as que mantemos com os homens. Se houvermos compreendido bem, segundo a escala espírita, que consta no Livro dos Espíritos, questão número 100, a infinita variedade dos espíritos no tocante à inteligência e à moralidade, facilmente conceberemos as diferenças existentes em suas comunicações. Elas devem refletir a elevação ou a inferioridade de suas ideias, seu saber ou sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Numa palavra, não devem assemelhar-se mais do que a dos homens, desde o selvagem até o europeu mais esclarecido. Todas as suas diferenças podem ser classificadas em 4 categorias principais. Segundo suas características decisivas, elas se apresentam grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Então vamos lá. Comunicações grosseiras. São as que contêm expressões que ferem o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa classe, ainda manchados por todas as impurezas da matéria, em nada diferido das que poderiam ser dadas por homens viciosos e grosseiros. Repugnam a toda pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade, porque são, segundo o caráter dos espíritos, triviais, inóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e até mesmo ímpias. Comunicações frívolas. São as dos espíritos levianos, zombeteiros ou maliciosos, antes astuciosos do que maus, que não dão nenhuma importância ao que dizem. Como nada têm de malsãs, agradam a certas pessoas que se divertem com elas e encontram satisfação nas conversas fúteis, em que muito se fala e nada se diz. Esses espíritos saem às vezes com tiradas espirituosas e mordazes, misturando muitas vezes brincadeiras banais com duras verdades, que ferem quase sempre com justeza. São espíritos levianos que pululam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões de se imiscuírem nas comunicações. A verdade é o que menos os preocupa, e por isso sentem um malicioso prazer em mistificar os que têm a fraqueza e, às vezes, a presunção de acreditar nas suas palavras. As pessoas que gostam dessa espécie de comunicação dão, naturalmente, acesso aos espíritos levianos e enganadores. Os espíritos sérios se afastam delas, como entre nós, os homens sérios,
se afastam das reuniões de criaturas irresponsáveis. Comunicações sérias são as que tratam de assuntos graves e de maneira ponderada. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria, tendo uma finalidade útil, mesmo que de interesse particular, é naturalmente séria, mas nem por isso está isenta de erros. Os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que eles ignoram e sobre as quais se podem enganar de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam, sem cessar, que submetamos todas as comunicações ao controle da razão e da lógica mais severa. É, pois, necessário distinguir as comunicações verdadeiramente sérias das comunicações falsamente sérias. O que nem sempre é fácil, porque é graças à própria gravidade da linguagem que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios tentam impor as ideias mais falsas e os sistemas mais absurdos. É para se fazerem mais aceitos e darem maior importância, eles não têm escrúpulo de se adornar com os nomes mais respeitáveis e mesmo os mais venerados. Este é um dos maiores escolhos da ciência prática. Voltaremos a tratar do assunto mais tarde, dando-lhe todo o desenvolvimento exigido pela sua importância, ao mesmo tempo que daremos a conhecer os meios de se prevenir o perigo das falsas comunicações. Comunicações instrutivas. São as comunicações sérias que têm por finalidade principal algum ensinamento dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. Sua maior ou menor profundidade dependem do grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se obterem proveitos reais dessas comunicações, é necessário que elas sejam regulares e que sejam seguidas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e perseveram, deixando aos espíritos levianos o cuidado de divertir os que só veem nas comunicações uma forma de distração passageira. É somente pela regularidade e a frequência dessas comunicações que podemos apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos comunicamos, bem como o grau de confiança que eles merecem. Se necessitamos de experiência para julgar os homens, de mais ainda talvez necessitemos para julgar os espíritos. Dando a essas comunicações a qualificação de instrutivas, nós as supomos verdadeiras, porque uma coisa que não fosse verdadeira não poderia ser instrutiva, mesmo que transmitida na mais empolgada linguagem. Não poderíamos, pois, incluir nessa categoria certos ensinamentos, que de sério só têm a forma, frequentemente empolada e enfática, através da qual espíritos mais presunçosos do que sábios procuram enganar. Esses espíritos, porém, não conseguindo suprir o próprio vazio, não poderiam sustentar o seu papel por muito tempo. Logo mostrariam o seu lado fraco, por pouco que as suas comunicações tenham continuidade ou que se saiba empurrá-los até os seus últimos redutos. Os meios de comunicação são muito variados, agindo sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos. Os espíritos podem manifestar-se através da visão, das aparições, do tato, pelas impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, da audição pelos ruídos, do olfato pelos odores sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, embora muito real, é indiscutivelmente o mais seguro, em virtude das numerosas causas que podem induzir em erro. Por isso, não nos demoraremos nesse caso. O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de obter comunicações, o que vale dizer
uma permuta de ideias regular e contínua. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita. Desenvolveremos o seu estudo nos capítulos especiais.